Olá, queridos futuros juristas, aqui estamos em mais um vídeo. Este é o terceiro vídeo da série de instituições de direito público e privado. Para quem não me conhece, meu nome é Laura Moreira e você está no Play no Direito, um canal feito de estudante para estudantes, com o objetivo de ajudá-los a compreender melhor a matéria e assim terem um desempenho melhor. Nesse vídeo vamos falar sobre contratos cíveis e empresariais. Bom, a definição de contrato é um ato de vontade entre duas ou mais partes para criar, modificar ou extinguir direitos. Portanto, trata-se de um elemento volitivo. Volitivo é algo relacionado à vontade. O contrato precisa ter vontade das partes, ok? Sobre a história dos contratos, uma breve historinha. O direito romano estuda e organiza os contratos, depois vem o iluminismo, onde os contratos têm muita força normativa. No século XX, muito dirigismo contratual, e agora no século XXI, uma redução da interferência estatal. Vamos então para os princípios. Princípio número 1, princípio do consensualismo. Como eu já havia dito, contrato é um ato de vontade entre as partes. Sem vontade, não tem contrato. Princípio número 2, princípio da liberdade contratual. As partes têm liberdade para decidirem se querem contratar, de quem vão contratar e o objeto da contratação. Em alguns casos, existe uma limitação, tá? Além da própria função social do contrato, tem alguns contratos, por exemplo, contrato com a CPFL, com a SAI, são contratos que existe muito pouca liberdade, porque só tem uma empresa que fornece esses serviços e nós precisamos dele, então iremos contratá-lo e não tem a possibilidade de mexer nas cláusulas contratuais, nada disso. Mas, de forma geral, nos contratos cíveis e empresariais existe a liberdade contratual. Se, por um lado, as partes têm liberdade para decidirem se querem contratar o que e com quem, existe um terceiro princípio, que é o princípio da força obrigatória dos contratos. Que quer dizer o quê? Que uma vez estabelecido o contrato, ele cria lei entre as partes. Em latim, pacta sunt servanda. Algo desse tipo, minha pronúncia em latim, claro que é uma porcaria. Mas, enfim, significa que o que foi acordado precisa ser cumprido. Existe uma exceção, que é quanto à revisão compulsória dos contratos. Não é normal, tá? É super difícil de acontecer e ela é baseada na teoria da imprevisão. O que essa teoria fala? Que se houver um fato imprevisível que tornou a prestação desproporcional, o contrato pode ser revisto. Então, tipo assim, você tem um contrato de aluguel, você acha que o aluguel está caro, você pode ir lá pedir revisão do contrato? Não. Mas, por exemplo, veio a pandemia e aí no meio da pandemia reajustou o contrato e tá todo mundo sem emprego, aquele negócio de não sai de casa, fica em casa, aí caberia uma revisão compulsória por causa da teoria da imprevisão. Um fato imprevisível que tornou a prestação desproporcional, tá bom? Isso está no artigo 317 do Código Civil. Princípio número 4, princípio do dirigismo contratual. A intervenção do Estado nas relações contratuais privadas para conduzir o conteúdo dos contratos. Por que o Estado intervém nos contratos dos particulares? Porque ele tem o objetivo de proteger a parte hipossuficiente, a parte mais fraca, digamos assim. Ele quer proteger o hipossuficiente, criando obrigações e proibições para determinadas cláusulas contratuais. Por exemplo, no direito do consumidor, tem muito isso. O Estado entende que o consumidor é a parte hipossuficiente. Então, ele cria uma série de obrigações e proibições nos contratos para proteger o consumidor. Esse é o dirigismo contratual. Princípio número 5, princípio da relativa subjetividade. O que quer dizer? Em regra, o contrato só vincula as partes que estão envolvidas nele. Porém, sempre que nós falamos, presta atenção que isso é importante, sempre que a gente fala assim, em regra, quer dizer que há exceções. E se há exceções, você precisa prestar atenção, porque as exceções geralmente são as que são cobradas. Quais são as exceções? Tem previsão legal para os contratos atingirem terceiros. Por exemplo, as exceções ocorrem com previsão legal, obviamente, então a gente pode citar o artigo 436 a 438 do Código Civil, que estipula em favor de terceiros. Um contrato pode beneficiar um terceiro que não seja parte envolvida nele. E também o artigo 1792 do Código Civil
dispõe sobre herdeiros que arcam com as dívidas do falecido. Porque assim, quando alguém morre, o herdeiro ele herda todos os bens, mas ele herda também as dívidas do falecido. Claro que existe uma limitação, as dívidas têm um limite, elas devem ser pagas com o patrimônio do falecido. Se as dívidas forem superior ao patrimônio dele, elas não precisam ser pagas, mas aquilo que dá para pagar com patrimônio deve ser pago. Esse é um caso onde o contrato atinge terceiros. É exceção. O sexto princípio, o princípio da função social do contrato. O bem-estar comum e o valor coletivo prevalecem sobre os individuais. Beleza? Muito parecido com o princípio do direito civil que eu falei lá no primeiro vídeo. Se você não lembra qual é, volta lá no primeiro vídeo e presta um pouquinho mais de atenção. Sétimo princípio, o princípio da boa-fé objetiva. Boa-fé subjetiva seria aquele lá, mas eu não tive a intenção. Não importa, no direito não importa qual foi a intenção, o que importa é a conduta e o resultado dela. Esta é a boa-fé objetiva, ligada à conduta e ao resultado desta conduta. Vamos ver os desdobramentos da boa-fé objetiva. Primeiro, vedação ao comportamento contrário. São proibidos atos contraditórios ou paradoxais e deve-se preservar sempre a justa expectativa. Por exemplo, a pessoa tem uma expectativa num contrato e no último momento muda-se alguma coisa. Não, tem que se preservar a justa expectativa. Segundo desdobramento é o suprécio. É a perda de um direito por não exercê-lo por um longo período. Por exemplo, o uso capião. Gente, deixa eu beber uma água. O uso capião para o dono da terra. Ele ficou muito tempo sem exercer o seu direito de proprietário da terra e quem estava usando a terra acaba adquirindo esse direito. Então, calma aí, eu misturei duas coisas. O suprécio é a perda do direito por não exercê-lo por um longo período. É o uso capião para o dono da terra. O surrécio é o surgimento do direito em razão do comportamento de uma das partes. Por exemplo, vamos voltar ao uso capião. O dono da terra ele não exerceu o direito sobre ela por um longo período, então ele perde o direito de propriedade, suprécio. Quando ele perde o direito de propriedade, alguém ganha este direito, é o surrétio. Então você pode ver que o surrétio ele surge com o suprécio. No direito fala-se que ao morrer um direito nasce outro. É bem isso, quando tem o suprécio, vai ter um surrécio, porque se alguém perde este direito, alguém vai ganhar esse direito, vai adquirir esse direito. E o quarto desdobramento é o tucoic, para evitar surpresas na relação privada, a fim de levar vantagens. Agora falando um pouco sobre enriquecimento sem causa. De acordo com o artigo 884 a 886 do Código Civil, todo enriquecimento deve ter uma causa jurídica. Quais são os tipos de enriquecimento sem causa? Enriquecimento ilícito e enriquecimento sem causa em sentido estrito, que é esse que a gente vai se focar aqui. Quando ele ocorre? Quando tem um aumento de patrimônio sem causa jurídica, e aí nesse caso é necessário devolver o ganho extra. Por exemplo, receber algo que você não comprou, receber um Pix que você não estava esperando e não falar nada. Isso é um aumento do patrimônio sem causa jurídica. E aí você vai ter que devolver o ganho extra, não tem como. E a outra opção de enriquecimento ilícito sem causa, em sentido estrito, é pela não realização de uma perda, de uma despesa, sendo necessário pagar ou indenizar o ocorrido. O que é a não realização de uma perda? Não pagar algo. Por exemplo, uma empresa que pega a imagem de um famoso para fazer uma campanha e não paga direito de uso de imagem. Ela está não realizando uma perda e, com isso, está tendo um enriquecimento que é considerado ilícito. As modalidades contratuais podem ser do tipo típico, que são os contratos expressamente previstos em lei, ou atípicos, que são os contratos não previstos em lei. Para ser um contrato atípico em si, precisa ser algo completamente inédito. Completamente. O que mais se encontra são contratos mistos, que junta a parte das modalidades típicas e atípicas. Por exemplo, um contrato de hospedagem. O que tem um contrato de hospedagem? Você vai se hospedar num hotel. O que tem ali? Tem um contrato de locação do quarto, um contrato de prestação de serviço da moça que vai fazer a arrumação no quarto, as toalhas limpas e tudo mais.
Tem também um contrato de guarda-volumes, porque você sai e os seus bens ficam ali seguros. Isso seria, por exemplo, um contrato misto, um exemplo de contrato misto, que mistura mais de uma modalidade. Beleza? Deu para entender? Espero que sim. Agora vamos terminar falando sobre a extinção contratual. O modo normal de terminar um contrato é pelo seu término, pelo seu cumprimento. Até aí tudo bem. O modo atípico é quando não há o cumprimento do contrato conforme o esperado. E isso, a extinção pode ocorrer de duas formas. Uma delas é por anulação, porque aconteceu algo anterior ou concomitante com a celebração do contrato. Por exemplo, o contrato foi feito com um incapaz. Isso anula o contrato, porque o incapaz não pode fazer um contrato. Ou, por exemplo, um contrato firmado sob coação. Alguém que assina um contrato sob coação, ele não agiu de livre e espontânea vontade, não foi um ato de vontade. Então, esse contrato pode ser anulado. Também pode ocorrer a extinção por rescisão, que é uma causa posterior à celebração do contrato. Quando o contrato foi celebrado, estava tudo bem, estava tudo certo, só que depois disso aconteceu alguma coisa. Pode ser o quê? Uma resolução contratual, que é o descumprimento da obrigação, a resilição contratual, que é a desistência de uma das partes desiste daquele contrato, ou até mesmo as duas, ou então por morte, que é a impossibilidade de outro executar o contrato. Isso é super raro, tá? Quando outro não pode executar o contrato. Mas, por exemplo, vamos pensar, por exemplo, na Marília Mendonça. Os shows que ela já tinha agendado depois da data do seu falecimento, eles tiveram que ser extintos por rescisão, porque sem Marília Mendonça não tem show, entende? É nesses casos que, por isso que eles são bem personalíssimos, assim, porque se fosse um outro tipo de serviço daria para prestar, mas nesse caso, como trata-se da Marília Mendonça, não daria para prestar. É isso, gente. Alguém ficou com alguma dúvida? Desculpa, eu falo muito rápido e olha, o vídeo ficou com 12 minutos, socorro, perdão, peço desculpas pelo tamanho do vídeo, não me xinguem, tá bom? Se alguém tiver dúvida, por favor, deixe aí nos comentários. Se puder deixar o seu like neste vídeo, curtir o canal, ativar as notificações, curtir o canal não, se inscrever. Ah, gente, desculpa, essas coisas de YouTube, eu tô me adaptando aqui ainda, mas enfim, faça todas as coisas aí que você pode fazer no YouTube, me ajuda, divulga este vídeo para outras pessoas e vamos nessa, tá bom? Um beijo, muito obrigada pela oportunidade e até o próximo vídeo.